E aí galera, beleza? Aqui é o Shark do canal Império Científico e bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Antes de iniciar a videoaula e de falar o tema, eu quero dar o parabéns para aqueles profissionais dos serviços essenciais que não podem ficar em casa e dizer para aqueles que não ficam em casa, não saiam sem necessidade. Por favor, controlem a disseminação do Covid-19. Oi, meu filho, quer aparecer aqui? Vem cá, vamos aparecer. Fala, dá oi pra galera. Oi, gente. Oi. Fala, oi! Aí, voltando ao caso que eu estava falando, ainda mais em Minas, agora que os números começaram a subir, por favor, não contribuam com a disseminação do Covid. No mais, a nossa videoaula de hoje vai abordar o tema da ginástica artística. Espero que vocês gostem. Roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e esta é uma aula para os meus alunos do curso de bacharel em Educação Física da Faculdade Pitágoras Itabira. E o tema da aula de hoje será ginástica artística. O histórico da ginástica artística. Ela é considerada a modalidade mais antiga das modalidades de ginástica conhecida. E como todo não, pelo menos a maior parte dos esportes, ele era praticado exclusivamente por homens na sua criação. Depois de um tempo que as mulheres começaram a fazer parte desse esporte. Mas antes disso, a ginástica artística passou muito tempo sendo conhecida como ginástica olímpica, porque era a ginástica que fazia parte dos Jogos Olímpicos. Inclusive, ela esteve presente em todos os Jogos Olímpicos desde a Era Moderna. E a participação feminina no esporte foi acontecer apenas em 1936, nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, na Holanda. Essas aqui são algumas dificuldades para a implantação da ginástica artística, principalmente em escolas. Uma, que é uma das principais, é o alto custo dos equipamentos, falta de espaço adequado para distribuir, alojar e conservar os equipamentos, falta de profissional qualificado. Isso aqui é um fator gritante, porque normalmente as modalidades esportivas, aquelas que têm menos popularidade no nosso país, às vezes eles vão aproveitando os ex-atletas que eles tiveram para continuar dando os treinamentos. E às vezes esses treinadores eles não têm interesse ou possibilidade, também tem que levar isso em consideração, de se capacitarem, de fazer um curso de educação física ou de fazer outros cursos. E a falta de estímulo devido à nossa história escolar esportiva. A ginástica, ao contrário, por exemplo, do futebol, é uma modalidade esportiva que não tem aquele incentivo, tanto por parte de governos quanto profissionais mesmo, de difundir a prática. E fora aquele preconceito da sociedade devido o Brasil ter sido estruturado numa sociedade machista, patriarcal, então às vezes o filho que quer ser um ginasta, ele sofre preconceito até da própria família, porque, desculpa a expressão, mas entre aspas, o esporte é um esporte de menina. E não é bem assim, tanto é que, como eu disse no slide anterior, a ginástica artística ela foi criada a princípio para homens, depois que as mulheres foram sendo introduzidas no esporte. E um fator importante que eu esqueci de mencionar no slide anterior é que a ginástica artística ela foi criada na escola alemã. Lembra da aula passada? Uma das 4 grandes escolas? Benefícios da ginástica. A ginástica, como é um esporte que trabalha o corpo inteiro, ela proporciona diversos benefícios para o ser humano, para aquele indivíduo praticante, como desenvolvimento das capacidades físicas e coordenativas, concentração, autocontrole, motivação, melhora na condição cardiorrespiratória, cooperação, etc., entre outros
trabalhos. Benefícios. Aqui nós podemos ver a imagem ao lado que esse exercício aqui, por exemplo, das argolas, essa modalidade da ginástica artística, exige muita força. Então, esse atleta aqui, ele tem um trabalho de força muito desenvolvido. Essa outra atleta aqui, por exemplo, essas duas atletas, trabalhando muita questão da expressividade, que além de você ter aquela coreografia, como eu disse em outra aula, você precisa expressar o seu movimento. Essa é a característica individual do atleta, e isso também é trabalhado na ginástica. E essa outra parte da imagem que tem esse atleta, podemos ver que além de força, por causa da forma com que ele está se equilibrando, trabalhou a flexibilidade dos membros dele e do corpo todo. Olha para vocês verem a extensão desse movimento. Então, esses são vários benefícios, entre outros que não foram citados, que a ginástica pode proporcionar. A ginástica, ela possui provas femininas e provas masculinas. Agora nós vamos começar abordando as provas masculinas, lembrando que entre todas essas provas, duas são comuns aos gêneros. Ela pode aparecer tanto no sexo feminino quanto para o sexo masculino. A nossa primeira prova masculina é o solo, que o solo é uma dessas provas que se repete, ela é comum aos gêneros. Uma das principais diferenças entre os gêneros é que na série masculina, na prova masculina, a duração da série tem de 50 segundos a 1 minuto e não possui acompanhamento musical. E aqui, como vocês podem ver, esse aqui é o tablado da prova de solo. E quando o ginasta tem que utilizar todo esse espaço para que ele possa fazer a sua demonstração, a sua série. Na imagem abaixo nós temos as argolas. As argolas são a prova exclusivamente masculina e elas exigem um grau de força muito alto por parte do seu atleta. Ela está a 2,75 metros de altura, com a largura de 50 centímetros entre as duas. Cavalo de alças. Lembrando lá do vídeo anterior falando sobre as escolas, as grandes escolas da ginástica, o cavalo de alças foi criado pela escola alemã. E ele também é uma prova que necessita de muita força e mobilidade do atleta para realizar sua série de movimentos no cavalo de alças. O cavalo de alças também, o atleta precisa de utilizar toda a extensão do cavalo, respeitando a sequência de movimentos que está estipulado nas regras da competição. Um detalhe das argolas, voltando nas argolas, é que o atleta também não pode interromper a sua série. Isso acontece nela, acontece no cavalo de alças. No cavalo de alças, caso ele interrompa a série, ela vai estar valendo menos pontos, que ele pode recomeçar a mesma depois. Ele tem uma altura de 1,15 m e um comprimento de 1,60 m. Mesa de saltos. A mesa de saltos é outra prova comum aos gêneros. Ela consiste em realizar uma corrida, pegar impulsão nesse trampolim e realizar uma segunda impulsão na mesa de saltos, que é essa mesa aqui onde eu estou colorindo. E aí o atleta vai pegar a segunda impulsão e aí realizar a sua manobra, a sua acrobacia. Ela tem a altura de 1,35 m, 35 para o sexo masculino, e no sexo feminino já nós iremos abordar essa modalidade. Barras paralelas simétricas. Se elas são simétricas, como pegando o conceito matemático, significa que elas são iguais. Elas possuem a mesma altura, essas barras. Então, essa aqui é a barra masculina, barra simétrica
masculina. Ela possui altura de 1,95 m com largura de 42 a 52 centímetros. A próxima prova masculina é a barra fixa. A barra fixa, ela possui um comprimento de 2,40 m com altura de 2,55 m do solo. Então, além de trabalho de força, o atleta precisa realizar alguns movimentos acrobáticos específicos em cima dessa barra. Então, em resumo, todos os aparelhos da ginástica eles têm regras próprias e uma sequência própria a ser seguida, definida para aquele equipamento, para aquele aparelho. Tudo bem? Lembrando que vários movimentos da ginástica foram deixados, ou alguns foram modificados, porque deixaram de ter uso. Então, ou seja, a ginástica artística é uma modalidade esportiva que sempre está em evolução. Ela está em constante evolução, ela pode mudar o tempo todo, se for necessário. Provas femininas. Como eu disse anteriormente, o solo é uma prova comum aos dois gêneros. E aqui nessa imagem dá para ver o tablado em uma extensão maior do que aquela que foi apresentada na imagem masculina. E como eu disse, o ginasta precisa utilizar toda essa extensão para realizar a sua apresentação. No caso da prova feminina, a duração é de 1 minuto e 10 a 1 minuto e 30, que seria 1 minuto e meio, e possui acompanhamento musical. Então, ou seja, na prova de solo feminina existe a presença de coreografia. Como essa atleta aqui está demonstrando, ela está realizando um movimento expressivo devido à música que ela ensaiou para essa apresentação. A mesa de salto, que é a outra prova comum aos dois gêneros. Essa aqui já está a atleta pegando a segunda impulsão na mesa para realizar a sua acrobacia. E a mesa de salto feminina, ela possui 1,25 m, ou seja, ela é menor que a mesa, ela é mais baixa que a mesa masculina. Barras paralelas assimétricas. Aqui, gente, o conceito matemático, se elas são assimétricas, elas são diferentes. Significa que existe uma barra mais alta do que a outra. E essa barra, ela é regulada, a distância entre elas e a altura de acordo com o atleta. A distância entre elas é regulada de acordo com o atleta. Porque se for um atleta maior ou menor, ou for a preferência dela para uma distância específica devido ao seu treinamento, ela pode regular essa barra antes da sua exibição, da sua apresentação. E ela tem altura de 2,45 m na primeira barra e de 1,60 m na segunda barra. Então a barra 1, 2,45 e 1,60 na barra 2. Trave de equilíbrio. Essa prova também ela é exclusivamente da modalidade feminina, pois ela... Essa cor aqui não ficou legal. Não ficou legal. Exclusiva, a trave de equilíbrio é exclusiva da modalidade feminina. Então, ela possui uma altura de 1,20 m do solo, com um comprimento de 5 metros e uma largura dessa trave aqui de 10 centímetros. Então ela tem toda essa extensão para realizar a sua série, que tem que ser utilizada a extensão da trave inteira, e em uma largura muito pequena. Então aqui ela está realizando uma acrobacia, essa atleta, em uma trave com a largura de apenas 10 centímetros. Então essa é uma modalidade muito difícil de ser realizada. Fases e estágios de aprendizagem. Da mesma forma que existem as fases de evolução do Piaget, que foi estudado antigamente,
anteriormente, nós temos fases de aprendizagem da ginástica. Nessa linha de pesquisa, nessa linha da literatura, ela aborda a fase iniciando na pré-escola, que é onde o aluno vai ter introdução dos movimentos fundamentais, onde ele vai conhecer esses movimentos normalmente na escola ou em alguma escolinha de ginástica mesmo, um clube particular. Então, o professor que é responsável por fazer essa apresentação de movimentos, de estimular esse aluno a conhecer esses movimentos fundamentais da ginástica. E a fase pré-escolar ela tem início dos 2 aos 3 anos de idade, que ela ocorre nas primeiras tentativas de execução. Lembrando que em países que são fortes nessa modalidade, as crianças são estimuladas a praticar ginástica artística desde novas. Às vezes vocês podem ficar muito impressionados por causa dessa idade aqui de 2 a 3 anos, mas em países europeus, por exemplo, que são europeus, norte-americanos e atualmente os chineses, eles já estimulam seus atletas desde cedo. E aqui nessa fase é onde vai ocorrer as primeiras tentativas e erros durante a execução dos movimentos, como uma cambalhota, por exemplo. Depois dessa fase inicial, nós temos o estágio elementar, que ele vai dos 4 aos 5 anos. E nessa fase, nesse estágio, é onde que o aluno começa a organizar os seus movimentos. Ele começa a compreender as instruções e tentar realizar o movimento da forma mais correta possível. Eu, como experiência minha trabalhando em ginástica, movimento de ginástica, nas minhas aulas de educação física, é comum no Fundamental 1 ou na educação infantil ter crianças que consigam fazer alguns movimentos fundamentais com a facilidade extrema, ou porque eles são estimulados em casa, ou porque eles têm uma certa destreza motora melhor do que os outros alunos devido ao seu repertório de movimentos. Como também é comum ter aqueles alunos que não conseguem fazer nada e até o final do ano de trabalho comigo, eles já conseguem pelo menos fazer uma cambalhota, utilizando isso como exemplo. Às vezes eles entram não sabendo nem rolar direito no chão, precisa ter de ajuda até para rolar, e ao final do ano consegue já virar cambalhota e realizar outros movimentos um pouco mais avançados para eles. Passando para o próximo estágio, que é o estágio maduro, que vai dos 6 aos 7 anos, é quando começa a realizar os movimentos avançados. Por exemplo, fazer uma roda, que seria a estrelinha tradicional. Enquanto o aluno, nos 4 ou 5, ele faz a estrelinha com as pernas numa posição não tão, como é que eu vou falar, perfeita assim, a partir dos 6, 7 anos, se ele tiver um treinamento, um estímulo adequado, ele consegue realizar com as pernas estendidas, aquela estrela. E aí ele começa a fazer aquela correção dos movimentos dele. Ele começa a ter essa percepção de como que ele consegue melhorar. Depois nós passamos para a fase escolar, que ela tem início aos 7 anos. E ela é caracterizada pela especialização na modalidade. É onde que os movimentos que foram aprendidos na fase anterior, que é a pré-escolar, vão ser refinados de forma progressiva. Então, ou seja, é aqui que começa a ser realizado o trabalho para atleta, de verdade. Então, ou seja, ele já teve os estímulos na fase pré-escolar e a partir da fase escolar ele já vai ser treinado para ser atleta. Quer dizer que todo mundo que fizer ginástica vai ser atleta? Não, porque infelizmente o esporte de alto rendimento ele é excludente, apenas os melhores vão virar atletas. Mas nada impede que esses que não forem atletas sejam professores, treinadores ou qualquer outra função que ele quiser exercer dentro da ginástica. Então a fase escolar tem o início no estágio de transição, que é dos 7 aos 9 anos, que é onde começa a fazer a execução e variação com a combinação de movimentos. Por exemplo, a criança aprende a realizar a cambalhota e sai andando normal. Aí nessa fase, por exemplo, ele aprende que ele vai realizar uma cambalhota e ao final dela ele dá um salto estendendo o corpo. Então ele começou a fazer uma variação com combinação de movimentos entre cambalhotas e saltos. Estágio de aplicação, que é aos 13 anos,
que aí sim ele começa a ter a tomada de decisão dentro da modalidade, com base nas experiências e estímulos passados. Eu falo muito de estímulos, gente, quando eu estou comentando ou trabalhando na questão de aprendizagem, principalmente de modalidades esportivas, porque como eu pesquiso na área da psicologia do esporte, então lá nós percebemos muita coisa voltada para estímulos, tá bom? Então, seja ao longo da vida. Então, todas aquelas experiências que ele teve antes dessa fase vão contribuir para a formação do grupo de movimentos que ele vai ter, aquele repertório motor e cognitivo, onde que ele vai poder perceber o erro e corrigi-lo na mesma hora ou até mesmo improvisar algo dentro daquele movimento. E dentro da fase escolar nós temos o último estágio, que é a utilização para a vida, que é a partir dos 14 anos e vai até a idade adulta. Esse é o ápice do desenvolvimento. É onde que ele vai se tornar um atleta ou não. Como eu disse, ele pode se tornar um professor ou alguma outra coisa. Nós vamos pensar no alto rendimento, pensar no esporte de rendimento. É aqui que ele vai se tornar os atletas que vão compor as seleções dos seus estados ou países. Métodos de ensino. Para o ensino da ginástica existem 3 formas de método nessa linha bibliográfica. Lembrando vocês, na ciência existem várias linhas de estudo. Essa aqui é apenas uma delas. Que o primeiro deles é o método parcial. O que significa isso? Vamos supor que eu vou ensinar um aluno a fazer uma roda, que é a estrelinha tradicional na linguagem popular. É aquela hora do movimento que eu vou ensinar o movimento parte a parte e depois eu vou juntar essas partes para que ele consiga fazer o movimento todo. Método global. Método global é aquele de ensinar o movimento de uma vez só, desde o início ao final da realização daquele movimento. Então, ou seja, eu não tenho partes, eu tenho já a questão de execução e tira de dúvidas e instruções. E o método misto, que é a junção dos 2 métodos. Vocês vão me perguntar, professor, mas qual desses é melhor? Nenhum é melhor que o outro. Isso vai depender da forma didática do professor ou treinador e da sua turma, da sua equipe. Porque cada professor ele consegue perceber as peculiaridades dos seus alunos. Então, em uma mesma turma, você pode aplicar esses 3 métodos, como às vezes você pode aplicar apenas um. Lembre que eu disse em alguns vídeos passados, o ser humano possui individualidade, ele é subjetivo, cada um tem as suas particularidades e fases de aprendizagem, facilidades e destrezas. Então, vamos respeitar o tempo de cada um e a sua linha de trabalho. Aqui agora nós temos alguns exemplos de posturas básicas, posturas corporais básicas da ginástica. Começando pelo grupado. O grupado significa que esse atleta ele está junto, com o corpo junto. Os membros inferiores estão flexionados e junto ao corpo. É o contrário dessa segunda imagem, que é o afastado. Então, olha para vocês verem, os membros desse atleta estão afastados. Então, afastado, grupado. Vamos passando agora para o carpado, que é esse aqui, ó, que é uma forma de movimento. Você vai agrupar uma parte do corpo, porém o seu tronco e seus membros inferiores estarão estendidos no mesmo sentido aqui, ó, cabeça no sentido das pernas, para facilitar o entendimento. E a postura de estendido, que essa postura aqui significa que o atleta está com o corpo todo esticado. Ao contrário do carpado, a cabeça e os membros inferiores estão em direções opostas. E no carpado, eles estão estendidos no mesmo sentido. Tudo bem? Para facilitar o entendimento. Movimentos corporais básicos. Aqui nós temos alguns deles,
que é o rolamento, como eu disse nos exemplos anteriores, a cambalhota. Temos uma parada de cabeça, que significa que o atleta vai realizar o equilíbrio tendo contato com a cabeça e os membros superiores no chão. E a parada de mão é quando o atleta não possui contato da cabeça com o solo aqui, ó. Então, parada de cabeça, cabeça tem contato com o solo. Parada de mãos, apenas as mãos tocam o solo. Temos aqui a roda, que eu disse que é a estrelinha tradicional, como é conhecida no popular. Então, para vocês verem, a criança ou atleta inicia o movimento de frente, fica de lado até o final do movimento e uma perna toca o solo de cada vez. Então, essa perna do atleta tocou primeiro e a próxima toca depois. Rodante. O rodante já é um pouco diferente. O início do movimento é o mesmo. O atleta pega a impulsão de frente, faz o movimento de lado e durante esse movimento de lado o atleta faz um giro no seu próprio eixo para que ao final do movimento ele toque o solo com as duas pernas ao mesmo tempo. Então, para vocês verem aqui, não tem giro no seu próprio eixo, e aqui possui um giro dentro do eixo do atleta aqui, ó. Exercícios acrobáticos. Aqui são alguns dos exercícios acrobáticos. Aqui nós temos uma reversão com pernas alternadas, que seria, de um modo muito grosseiro, seria o atleta começar a realizar uma ponte, e após realizar a ponte vai jogando os membros inferiores para cima, de jeito que o corpo vai seguir os membros inferiores, de forma que uma perna vai tocar o solo antes da outra. Por isso que são pernas alternadas. Flick-flack. Acrobacia que inicia com o atleta de posição de costas para o destino que ele vai realizar a sua acrobacia, joga o corpo para trás fazendo impulsão, tocando o solo com os membros superiores e pegando mais um impulso e caindo, tocando o solo novamente com os membros inferiores. Esse é o flick-flack. Em algumas regiões do Brasil, essa acrobacia tem o nome de palhacinho, porque normalmente em circos, os acrobatas de circo utilizam muito dessa acrobacia. Mortal para frente grupado. Então, ou seja, tem um salto mortal nessa imagem, porém, além do salto, esse mortal que ela tem esse giro aqui do corpo do atleta, ele está agrupado. Lembre-se, junta os membros inferiores com o tórax e segura com os membros superiores aqui. Depois solta esses membros e realiza a aterrissagem. Mortal carpado para trás. Então, existe aquela parte do salto, a impulsão que o atleta vai fazer vai dar um salto para trás, e durante o giro no alto, a pessoa vai fazer aquela posição carpada, que seria esse V aqui com o corpo, cabeça e membros inferiores apontando para a mesma direção, como foi demonstrado nos slides anteriores. Essas são as referências dos vídeos de hoje para que vocês possam aprofundar nos temas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E até mais, galera. Tchau, tchau. Um beijo e um abraço. E aí, galera, povo bonito. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Quem não é inscrito no canal, siga o canal. Aqui no YouTube, nas redes sociais, que lá sempre tem conteúdo científico postado. Curta se você gostar do vídeo, compartilhe com todo mundo que você quiser, caso você goste dessa produção. E se você quiser aprofundar no tema, dê uma olhada nas referências na descrição do vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui, desculpa pelo tamanho desse vídeo. Um beijo e até mais!